Fala moçada, preparados para mais uma papalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Olá, Chupeta. seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe, eu e você juntos tornamos a matemática, deixamos ela cada vez mais melzinho na chupeta. E o assunto que eu vou trazer hoje, pessoal, é um assunto muito simples, inclusive leva simples no nome, mas é uma ferramenta muito importante para você aplicar nas suas provinhas do teu colégio e nas provinhas dos mais diversos vestibular, mais provinha de Enem, concurso público, concurso militar, ou seja, onde tem matemática, tem este assunto inserido. Eu estou falando nas nossas famosas regras de 3, tanto na regra de 3 simples, que nós vamos ver nesta aula, quanto nas regras de 3 composta, que nós veremos em uma próxima aulinha, ok? Então fique ligado e vamos nessa. Mas vamos começar a aulinha de hoje com a definição de grandezas. Se eu perguntar para você que está me assistindo agora, o que são grandezas? O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, grandeza é tudo aquilo que pode ser comparado. Então, velocidade é uma grandeza, distância é uma grandeza, nós temos que massa é uma grandeza, idade é uma grandeza, altura é uma grandeza, a quantidade de alunos que está me assistindo agora é uma grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que poderá ser comparado, poderá ser medido. E quando você for aplicar uma regra de 3, seja ela simples ou composta, você vai comparar duas ou mais grandezas que ou serão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Agora vamos para a nossa definição. Quando é que duas grandezas serão diretamente proporcionais? Veja bem, duas grandezas serão diretamente proporcionais. Professor, eu já sei. Essa eu já sei. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. São grandezas diretamente proporcionais. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. São grandezas diretamente proporcionais. Gente, veja só. Duas grandezas serão diretamente proporcionais, não apenas quando uma delas aumenta, a outra aumentar também. A outra deve aumentar na mesma razão, na mesma proporção. Ou seja, se uma grandeza dobra, a outra dobra também. Se uma quadruplica, a outra vai quadruplicar. Se uma fica 3 vezes maior, a outra vai ficar 3 vezes maior. Se uma diminui e caiu pela metade, a outra vai cair pela metade. Se uma grandeza cai pela terça parte, a outra cairá pela terça parte. Então, olha só, grandezas diretamente proporcionais, realmente quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra também vai diminuir, mas sempre na mesma razão, ou seja, sempre na mesma proporção. Dobrou, caiu pela metade e assim sucessivamente, ok? Agora, se eu perguntasse para vocês, quando é que duas grandezas serão consideradas inversamente proporcionais? Duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando uma aumentar, a outra diminuir, mas em razões inversas. Se uma vai dobrar, a outra cai pela metade. Se uma ficou 3 vezes maior, a outra vai cair pela terça parte. Vou dividi-la por 3. Se uma ficou o décuplo é 10 vezes maior. A outra eu terei que dividir por 10, vai ficar 10 vezes menor. Então, grandezas inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra diminui, mas em razões inversas. Dobrou, caiu pela metade, triplicou, caiu pela terça parte e assim sucessivamente. Agora nós vamos comparar duas grandezas. Eu quero brincar com a regra de 3 simples. Mas primeiramente, teremos que identificar se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Então me acompanhe aí e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, trazendo para vocês um exemplo de regra de 3 simples. Por que simples, professor? Porque nós iremos comparar apenas duas grandezas, que nós já vimos que poderão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Preste atenção aí de casa comigo, o exemplo que eu vou bolar para vocês. Eu tenho duas grandezas, onde uma das grandezas é a quantidade de latas de tinta e a segunda grandeza é a área em metros quadrados que você vai pintar. Duas grandezas. Agora vamos inventar valores aqui. Vamos supor, pessoal, que com 10 latas de tinta, qual é o tamanho da lata? Não interessa neste caso. Com 10 latas de tinta, você consegue pintar uma área de 500 metros quadrados. Vamos supor que eu perguntasse para vocês, agora com 20 latas de tinta, quantos metros quadrados de área nós iremos conseguir pintar? Você não sabe, você vai chamar de X. Pessoal, a maioria do aluno está tão bitolado, está tão mecânico em fazer a regra de 3, que é uma ferramenta importantíssima. Eu acho sensacional a regra de 3. Porém, o aluno faz isso aqui, ó. Com 10 latas de tinta, nós podemos pintar uma área de 500 metros quadrados. E com 20 latas de tintas, nós poderemos pintar X. Eu não sei, vou multiplicar cruzado e vou isolar o X. Muita calma nessa hora. Primeiro passo. Você vai verificar as duas grandezas, se as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Você percebe que com mais latas de tinta,
Você vai conseguir pintar uma área maior que 500 metros quadrados ou menor? Se você tem mais latas de tinta para pintar, você vai pintar uma área maior, ok? Mesmo que você não saiba quanto. Mas se você tem mais latas de tinta, você vai pintar mais área, uma aumentou, a outra aumentou, automaticamente nós temos grandezas diretamente proporcionais. Mas elas devem aumentar na mesma proporção. Aqui você pode perceber que você dobrou o número de latas de tinta. Se você dobrou o número de latas de tinta, você vai obrigatoriamente dobrar a quantidade de área a ser pintada. De 500, automaticamente vai passar para 1.000 metros quadrados e não há necessidade, neste caso, de você efetuar cálculo. Fica barbadinha, fica melzinho na chupeta, tranquilo? Sem multiplicar cruzado, sem isolar a tua variável x. Agora, é claro, venho, que eu poderia colocar para vocês o seguinte. Vamos supor que ao invés de 20 latas de tinta, vamos supor que eu colocasse para vocês, deixa eu apagar aqui. Ah, professor, apagou, já não sei mais. Ops. Segredo para ti é videoaula. Pausa e volta quantas vezes for necessário para você rever o exemplo. Olha para cá, vem cá. Melzinho na chupeta agora, hein? Vamos supor que eu perguntasse para vocês. Se com 10 latas você pinta uma área de 500 metros quadrados, com 15 latas de tinta, qual vai ser a área em metros quadrados que você vai conseguir pintar? Agora eu não sei, eu vou chamar de x. Perceba que as grandezas continuam sendo grandezas diretamente proporcionais. Dá para usar o jogo de cintura? Mais uma vez, o aluno mecânico ele já está multiplicando cruzado, isolando o x. Agora, o aluno que vai prestar atenção no que o Vavá vai fazer aqui, perceba, pessoal, que de 10 você foi para 15. Você aumentou quantas latas? Você aumentou 5 latas. 5 é a metade do total que tu tinhas. Tu tinhas um total de 10. Se 5 é a metade de alguma coisa é 50% daquela alguma coisa. Ah, se você aumentou a metade do 10 aqui, você vai aumentar a metade do 500 aqui. Ah, metade de 500 dá quanto, professor? Metade de 500 dá quanto? Ah, dá 250. Então você vai aumentar 250 metros quadrados de área. Já pintava 500, aumentando 250, você vai conseguir pintar 750 metros quadrados. Então 500 mais a metade dá 750. 10 mais a metade, que é 5, dá um total de 15. Mais uma vez, eu não multipliquei cruzado e eu não isolei a tua variável x, ok? Presta atenção e vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas vamos supor que não fique tão na cara, não fique tão visível para você aplicar essas malandragens, ou seja, essas vavalandragens. Eu perguntasse para vocês o seguinte, com 10 latas de tinta você consegue pintar uma área de 500 metros quadrados, ok? Agora, se eu pedisse para vocês, olha lá, com 12 latas de tinta, quantos metros quadrados de área você vai conseguir pintar? Você não sabe, você vai chamar de x. Dá para usar malandragem? Dá para usar malandragem, dá para usar percentual aqui. Mas é mais fácil, nesse caso, você sim multiplicar cruzado, isolar a variável x. Vavá, por que eu sempre multiplico cruzado? Tu só poderás multiplicar cruzado e isolar a variável x se as grandezas forem diretamente proporcionais. E como é que eu faço essa verificação? Olha aqui, se você aumentou a quantidade de latas de tinta, você vai aumentar a área a ser pintado. Aumentou uma, aumentou a outra, grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer agora no método tradicional. Como é que você faz? 10 vezes x, você vai ter que 10 vezes x vai dar um total de 10x. Isso aqui vai ser igual a... Aqui você vai ter 12 vezes 500. Então isso aqui vai ser igual a 12 vezes 500 ou 500 vezes 12. O que dá para tu fazeres? Pega o teu 10 que está multiplicando, vamos fazer passo a passo, ok? Sem atalho, e vamos passá-lo dividindo. Então você vai ter que o teu valor de x, ele vai ser igual a... Aqui você vai ter 500 vezes o teu 12, isto tudo agora dividido pelo teu 10. Façamos comigo aí de casa, pessoal, a continha. Eu vou simplificar, eu vou cortar. O que é cortar? O aluno tem mania de cortar, não sabe nem o que está fazendo às vezes, né? Você vai simplificar, pessoal, um dos fatores de cima com um dos fatores de baixo. Um dos fatores de cima com o meu denominador. Então dá para nós pensarmos da seguinte maneira. Se nós simplificarmos esse zero com esse zero, não tem problema. Por quê? Tu dividiu o 10 por 10, vai sobrar 1. Se tu dividiu o denominador 10 por 10, tem que dividir um dos fatores de cima por 10. Se eu dividir 500 por 10, vai sobrar 50. Agora continua a multiplicação. Você vai ter 50 vezes 12. Então, nesse caso, vai sobrar 50 vezes o teu 12. Usa a linha de raciocínio aqui, velho. Olha lá.
você vai fazer 5 vezes 12 e o resultado você vai acrescentar um zero. Então você vai ter 5 vezes 12, vai dar um total de 60. Acrescentando zero, você vai ter 600. 600 o quê, professor? Muito importante você chegar no final do cálculo e saber o que você está calculando. Número de latas embaixo do número de latas, área embaixo de área. Então você vai poder pintar 600 metros quadrados. Ok, venho? Então isso é um exemplozinho de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Belezinha até aí? Mas e se as grandezas forem inversamente proporcionais? Como é que nós devemos proceder? Fique atento e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, e se nós estivermos trabalhando na hora da prova com 2 grandezas inversamente proporcionais, como proceder para resolver através de uma simples regra de 3 simples? Olha só, mais uma vez é uma regra de 3 simples, porque eu estou comparando apenas 2 grandezas. Agora, se você tem 2 grandezas como a quantidade de operários e a quantidade ou o número de dias que eles vão levar para executar um determinado serviço. E não me interessa que serviço é esse. Vamos supor que eu faça para você o seguinte, vamos supor que eu monte para você o seguinte. Vamos supor que eu tenha 5 operários, 5 funcionários. E esses 5 operários, eles realizam um serviço em automaticamente, vamos colocar aqui assim, 10 dias. São 5 operários que vão realizar um serviço em 10 dias. Agora, vamos supor que você contrate mais 3 funcionários. Você passa a ter agora 8 funcionários. Pessoal, com 8 funcionários, admitindo que todos têm a mesma capacidade, quantos dias agora eles levariam para executar o mesmo serviço anterior? Opa, eu não sei, automaticamente eu vou chamar de X. Agora, antes de você sair, se atracar, a multiplicar cruzado, isolando a tua variável X, você terá que verificar se as grandezas que você está trabalhando, no caso, número de operários e quantidade de dias que eles levam para executar o serviço, se são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Como é que eu faço isso, Vavá? Eu gosto de fazer assim, gente, ó. Eu pego a coluna que tem o X, Vavá, eu traço uma seta de cima para baixo, tá? Poderia ser o contrário, enfim. Agora eu pergunto para vocês. Se com 5 operários para executar um serviço você leva 10 dias, com mais operários você vai levar menos ou mais que 10 dias? Menos que 10 dias. Quer dizer que a seta está indo do 10 para um valor menor, que eu não sei, do maior para o menor. Aqui tem que seguir a mesma linha, do maior para o menor. Do maior para o menor, vai do 8 para o 5. E como as setas têm sentidos opostos, as grandezas são inversamente proporcionais. E quando forem grandezas inversamente proporcionais, eu não posso multiplicar cruzado e isolar o X. Ah, mas professor, eu multipliquei cruzado e isolei o X. Não dá para fazer isso. Então o que você faz? Você multiplica em linha, ou seja, em linha reta, ou você inverte uma das colunas e depois multiplica cruzado. Eu já gosto de fazer o quê? A multiplicação em linha reta. Vavá nunca tinha feito isso. É porque você nunca pegou um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Ok? Aí você faz 8 vezes do teu x, 8 vezes do x vai dar um total de 8x. Isso aqui vai ser igual. Aí você faz 5 vezes 10. A 5, olha, vezes, aqui você vai ter o teu 10. É claro que esse 8 que está multiplicando, automaticamente, a grosso modo, ele vai passar dividindo. Então você vai ter que o valor de x, que é o número de dias, vai ser igual. A 5 vezes 10 vai dar um total de 50. Este teu 8 vai passar dividindo. Quanto é que dá 50 dividido por 8? Dá para tu efetuares, pessoal, a tua divisão? Ou dá ainda para você simplificar aquela fração? E o que é simplificar mesmo a fração? É dividir o numerador e o denominador ambos por um mesmo número. Dá para dividir o teu denominador por 2? Vai sobrar 4. Mas se dividir o denominador por 2, vai ter que dividir o numerador por 2 também, vai dar um total de 25. Agora eu pergunto para vocês, quanto é que vale 25 dividido em 4 partes iguais? Agora presta bem atenção na malandragem, ou seja, na vavalandragem. Sempre quando você dividir um valor, presta atenção. Sempre quando dividirmos um valor por 4, é a mesma coisa que nós dividirmos esse valor 2 vezes seguidas por 2. E dividir por 2 você faz com mais praticidade, porque dividir por 2 é pegar a metade. Então, dividir o 25 por 2 é pegar a metade 2 vezes. Quanto é que vale a metade de 25? 12,5. Ok? 12,50. Agora, quanto é que vale a metade de 12,50? A metade de 12 é 6 e a metade de 50 é 25. Então, mais uma vez, pessoal, repetido para vocês. Sempre que você dividir um número por 4, é a mesma coisa que dividir esse número 2 vezes seguidas por 2. É a mesma coisa que você pegar 2 vezes a metade.
ok? A metade 2 vezes seguida. Metade de 25 é 12,5 e a metade de 12,5 é 6,25. 6,25 dias, é quebrado, né, Vavá? Isso aqui são 6 dias e 25 horas. Não, isso são 6,25 dias, que em outro momento eu te mostro quantas horas estão embutidas ali. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então aqui, essa nossa aulinha nós encerramos aqui porque nós já trabalhamos com grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Em uma próxima aula, pessoal, nós vamos continuar falando sobre regra de 3, porém, iremos falar sobre regra de 3 composta, ou seja, envolvendo mais de 2 grandezas, também diretamente ou inversamente proporcionais. Se você já me acompanhou até aqui, já vai deixando aquele like. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e coloque também nos comentários se você está gostando, se os vídeos estão te ajudando ou na prova do colégio ou para você estudar para as mais diversas provas de vestibular mais Enem, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.